Rádio Nova Antena, 101.3 FM. Temos aqui também 3 convidados do Valenças Sport Clube, o presidente José Salvaterra, o diretor desportivo Bruno Oliveira e o treinador Miguel Carlos. José Salvaterra, boa tarde, bem-vindo à bancada desportiva. Vamos falar nesta época 2014-2015, uma época que tem um fator, já falámos diversas vezes sobre isso, um fator que faz a diferença na vida do clube no presente e sobretudo no futuro. Foi o surgir do relevado sintético no campo Dom Manuel I, cuja inauguração é já no próximo dia 10 de maio, à tarde, onde vão receber as velhas glórias do Sport Lisboa-Benfica, entre eles o Mantorras, que vem também alegrar um pouco ali a festa do Valenças. Olhando para essa novidade que é o relevado sintético, olhando para uma época de mudança no Valenças, que balanço podes fazer esta época? Boa tarde, Paulo, boa tarde aos ouvintes da RNA. O balanço da época, eu dividi a época em 2 fases. Se na primeira fase penso que o objetivo foi cumprido, na segunda fase, que foi no torneio de encerramento, penso que ficámos um bocadinho aquém das expectativas. Foi uma época em que nós praticamente começámos do zero outra vez. Treinador novo, jogadores novos, métodos de trabalho novos. Mas enfim, dentro dos possíveis, na primeira fase, uma época de altos e baixos, mas penso que os objetivos mínimos foram cumpridos. Também tivemos essa novidade, foi a primeira época com campo sintético, que também serve de incentivo, penso eu, a um clube de futebol. E pronto, como eu disse de início, foi o começar do zero com vista ao futuro. Se calhar a grande desilusão para mim, e penso que para o grupo de trabalho todo, foi a segunda fase, foi o torneio de encerramento, onde penso que tivemos um bocadinho aquém das expectativas e onde tivemos o objetivo de tentar vencer esse torneio e não o conseguimos fazer. Numa primeira fase da época, na primeira fase, o Valenças terminou em 8º, conseguiu 19 pontos em 18 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, portanto uma época, apesar de tudo, em que se conseguiu alguma coisa. Na segunda fase é que fica esse travo um pouco mais amargo, em que tudo dizia, pelas classificações, pelos resultados, em que poderia de alguma forma alcançar, de forma que era acessível, alcançar esse torneio de encerramento, e isso é que de alguma forma pesou neste balanço da época. É verdade, com todo o respeito que o Cortiço e o Santana nos merecem, como é óbvio, nós quando fomos para o torneio de encerramento sempre assumimos isso internamente, que o nosso objetivo era tentar vencer o torneio. Não o conseguimos. Na primeira fase tivemos altos, tivemos baixos, ainda conseguimos chegar ao último jogo dependentes só de nós próprios. Infelizmente não conseguimos vencer esse jogo em casa com os Tremores. E pronto, é como eu te digo, nós também, para quem partiu do zero e começou com esta estrutura, com estas condições, foi o iniciar foi uma época, digamos, de arranque para o futuro. Esta época de mudança, este ano de mudança, já com escalões de formação no Valenças, parabéns pelo empate de hoje. Top. E da semana passada, 3-3 a semana passada, 5-5 esta semana, o que significa que estamos aqui também a conseguir caminhar com passos curtos, mas seguros, em termos de futuro do Valenças. Exatamente. O nosso principal objetivo, até porque não é só os benjamins, se formos a ver também a equipa dos séniores, temos lá ainda jogadores júniores, temos jogadores com 18, 19, 20 anos, se calhar 70%, 80% da equipa, não tenho agora aqui bem de cabeça, mas se calhar o Bruno e o Miguel sabem isso melhor do que eu, é malta com tudo na casa dos 20, 21, 22 anos. Portanto, o principal objetivo desta época era arrancar do zero e tentarmos arranjar uma base para o futuro, que dê frutos no futuro. Não só ao nível dos séniores, mas também com o escalão de benjamins. E pronto, eu penso que esse aspecto está a ser cumprido e que o objetivo foi plenamente conseguido. Pronto, o tal amargo que eu digo que ficou desta época foi mesmo a fase final. Miguel Carlos, o treinador do Valenças nesta época desportiva 2014-2015, um desafio que aceitou. Como é que foi aceitar este desafio? Como é que foi viver esta época no Valenças? Boa tarde a todos os ouvintes. Foi uma época de uma experiência bastante positiva e para mim foi o primeiro ano de treino em séniores. Eu
Já tinha 5 anos de experiência de treinador nas camadas jovens do Estrela Futebol Clube, e este ano, no início da época, quando recebi o convite do Bruno, aceitei com o máximo agrado, porque o meu objetivo foi sempre treinar o escalão sénior. Foi uma descoberta ao longo de toda a época, porque eu sinceramente conhecia alguns jogadores do Valenças, não conhecia, vou ser sincero, não conhecia a direção do Valenças, não conhecia o clube internamente, e houve uma das coisas que me levou a aceitar foi mesmo o projeto que me foi apresentado logo de início, em que foi-me proposto um projeto por 2 anos, que este ano era o ano de arranque, o ano de zero, por assim dizer, em que com o aliciente do relvado sintético, isso para quem trabalha no terreno, isso é uma mais-valia sempre, do que andar a treinar nos pelados, e quem anda lá sabe bem da dificuldade que isso é. E foi uma experiência bastante positiva, como eu disse, com muito trabalho, e eu vou ser sincero, sou eu e talvez o meu adjunto, o Viegas, sabem o trabalho que nós tivemos para montar esta equipa. Este plantel foi um plantel montado do zero praticamente, e no início, quando nós tivemos a primeira reunião, foi-me apresentado uma lista de jogadores, e essa lista foi quase reduzida à metade, e assim sucessivamente ao longo do campeonato, sempre com algumas a faltarem jogadores, e nós temos que arrancar sistematicamente, semana a semana, sempre novamente a montar uma equipa. Mas nisso aí tenho a dizer que tive um grupo de trabalho fantástico, excelente, em que trabalharam até a exaustão. Um grupo de trabalho que já aqui dito pelo Zé, muito jovem. Posso dizer que na grande maioria, na base do 11 titular, estávamos a jogar com 3 júniores, ou 2 júniores e 3 jogadores de séniores de primeiro ano. A metade da base do 11 eram a primeira vez que jogavam futebol sénior. Isto diz tudo da nossa irregularidade ao longo do campeonato, porque apesar de haver qualidade, faltou muita experiência, muita maturidade, mas como já foi dito, era o ano zero, criou-se uma base, e isso é o que mais como treinador, é o que mais me deixa satisfeito, foi o trabalho realizado por este grupo de jogadores, que pela primeira vez, e foi medido por eles, tiveram métodos de treino novos, métodos de trabalho novos. A exigência que eu implantei no grupo de trabalho, não posso dizer só no grupo de trabalho, mas também ao nível da direção, foi uma exigência máxima mesmo, porque para mim andar no futebol não é andar a brincar, por isso fico em casa com a minha família, é andar a trabalhar a sério. Por muito que o clube seja pequeno, há princípios que são universais no futebol e em qualquer clube de futebol, e foi isso que eu tentei instituir no Valenças. Tive essa liberdade e essa confiança da direção, que desde já aqui agradeço, da parte do Zé e da parte do Bruno, e acho que só assim é que conseguimos fazer algum trabalho positivo este ano, e só assim é que iremos conseguir melhorar para os próximos anos. Portanto, foi um ano zero em que os resultados desportivos pesaram menos, embora obviamente lutemos por eles, mas em que de alguma forma foi um ponto de arranque para um futuro que se quer com melhores resultados positivos. Ainda assim, que balanço pode fazer em termos desportivos do Valenças? 8º na primeira fase, 2º no torneio de encerramento. Foi a tal imaturidade, o tal traquejo de distrital, que tem de ter sempre algum traquejo. Há jogadores com muita experiência que jogam com isso, com os mais novos, e isso também pesou. Claro que sim, mas voltando aos resultados, os resultados contam menos. Não, quem me conhece sabe bem que eu lido muito mal com a derrota. Não sei lidar com a derrota, e isso foi metido também, inseri isso dentro do balneário. Apesar de toda a juventude da equipa, da pouca experiência, e também posso dizer, nós também, para quem quer mais no futuro, também temos que ter mais qualidade. Qualidade também não era aquela que nós, como treinadores, e eu vou dizer, desejamos, queremos sempre mais, mas às vezes essa falta de qualidade foi colmatada com uma grande entrega ao trabalho. Não digo ao trabalho no domingo, mas ao trabalho durante a semana, porque aí é que se começam a preparar jogos, e aí é que se começam a ganhar jogos, é nos treinos. E aí
tive um grupo de trabalho inexcedível nesse aspecto. Mas e é isso, como nós dissemos há pouco, a falta de experiência contou muito, a imaturidade contou muito nesta às vezes tivemos vitórias na mão, empates na mão e deixámos escapar, posso dizer em termos de compensação, e vou dar aqui um exemplo. Nós com o Portel tivemos, Portel, como toda a gente sabe, para mim é a melhor equipa do campeonato, vai ser campeão quase certeza absoluta. Ali no Cibor tivemos a ganhar ao intervalo 1-0, justíssimo. Ao intervalo entramos na segunda parte com um autogolo e depois um jogo equilibrado durante até ao fim, e perdemos no último minuto de descontos praticamente com um autogolo. E isto praticamente com uma equipa com uma experiência acima da média, com os jogadores mais experientes. Tínhamos segurado o empate, porque fomos a todos os níveis iguais à equipa do Portel, não fomos em nada inferiores, e por estes pormenores acabámos por perder. Mas posso dizer, e ficou à vista toda a gente, quem viu o Valenças jogar, viu uma equipa sempre organizada, sempre a lutar pelos 3 pontos, a encarar qualquer adversário e qualquer jogo olhos nos olhos, sem qualquer receio. Uma equipa e com jogadores que sabiam o que estavam a fazer dentro do campo, e isso, para mim como treinador, é o que mais me satisfaz, apesar, claro, não saber lidar com a derrota, e para mim no meu vocabulário só existe a vitória, e é assim que eu trabalho desde que sou treinador, desde muito novo. Comecei com 29 anos no Estrela Futebol Clube. Posso dizer que no Estrela, nas camadas jovens, ganhei tudo o que havia para ganhar, e por isso não havia mais nada a fazer a nível de formação no Estrela. Acho que fiz o meu trabalho bem feito e estava à espera de um projeto sénior, um projeto aliciante, e eu acho que este projeto do Valenças tem pernas para andar, desde que todos rumamos para o mesmo lado e todos façamos o nosso trabalho, e acho que com mais qualidade conseguimos ainda mais qualquer coisa, e é isso que nós queremos para o futuro, queremos sempre mais, e é por isso que estamos a trabalhar. Passamos a palavra ao diretor desportivo, ao Bruno Oliveira, que há pouco na brincadeira dizia que era um diretor do século passado, já vem desde 1999 a trabalhar no Valenças enquanto diretor desportivo. Bruno, como é que foi pisar este relvado sintético, o concretizar deste sonho, tantos anos a pisar o pelado, a lama e o pó, e que balanço fazes tu como diretor desportivo a esta época? Boa tarde, antes de mais a todos os ouvintes. O sintético foi o concretizado de um sonho. Foi muitas horas de ansiedade e esperámos, era um marco que era importante para o desenvolvimento do clube e para podermos crescer nos próximos anos. Em relação à época, os objetivos mínimos foram cumpridos, portanto, era necessário criar uma base, e essa base foi criada, já está assegurada a continuidade da maior parte dela, e portanto os objetivos mínimos foram cumpridos. Como o Presidente disse aqui bem, a segunda fase, acho que tínhamos, se calhar não foi a direção não impôs vitórias nem exigiu, mas acho que para aquilo que é a realidade do futebol distrital e para aquilo que nós somos e para as estruturas que o Valenças tem, acho que tínhamos todos a obrigação de a vencer. Como não conseguimos, portanto, foi uma derrota que deixou um bocadinho de azia, como falavas aqui anteriormente, mas faz parte do futebol, e penso que se calhar com mais maturidade que tínhamos conseguido ganhar, porque estava perfeitamente ao nosso alcance, mas o mais importante acima de tudo foi, acho que ganhámos o futuro, e foi esta época é marcada por isto, ganhámos o futuro. Miguel Carlos, este ganhar o futuro, passava a palavra ao Miguel Carlos, este ganhar do futuro, e olhando de alguma forma já para a próxima época, irá continuar à frente do Valenças? Faço a pergunta, já se trabalha nesta próxima época, o que é que se perspectiva em termos do melhorar daquilo que estava menos bem na presente época? Sim, já chegámos a acordo e eu dei a palavra para já, porque o projeto logo quando foi iniciado foi um projeto por 2 anos e tinha ficado acordado com o projeto por 2 anos. Claro que houve alturas desta época em que nós tivemos que conversar várias vezes, voltar a meter pontos nos is,
mas chegámos a acordo e eu vou continuar como treinador do Valenças. Enquanto a trabalhar sobre o futuro, estamos a trabalhar já há vários meses, não é de há 2 semanas, 2 dias, é há vários meses que estamos a trabalhar sobre isso, com uma lista de, primeiro que tudo, assegurar a base que foi criada para esta equipa, para este ano, porque deu muito trabalho a criar esta base. Como eu disse, não é fácil ter um plantel tão novo e depois de estar trabalhado com os princípios assegurados, deixá-los ir para outros lados, para outros caminhos, porque eles têm valor. E foi isso que nós tentámos assegurar desde já alguns meses, tentar assegurar quem eu queria que ficasse. Praticamente todos renovaram, uma média, foram 12, 13 jogadores que vão ficar na equipa, e agora reforçar com mais valias, em termos de qualidade, não só a qualidade futebolística, e isso é bastante importante e deixo bem claro, não só a qualidade futebolística, mas também a qualidade do ser humano, a qualidade de compromisso com o trabalho, de compromisso com o grupo, e foi isso que este ano, quando eu tomei conta dos aspectos técnicos e como treinador do Valenças, o que tentei levar também àquilo que já existia no grupo de trabalho do Valenças foi isso. Além da qualidade como jogador, a qualidade como ser humano. E às vezes até prescindi, às vezes, como se costuma dizer, do melhor jogador para ter um melhor homem, uma melhor pessoa que se desse bem no grupo, que mantesse a união do grupo. E foi isso que aconteceu, e para este ano estamos a trabalhar na mesma base. Claro que este ano queremos mais qualidade a nível dos nossos jogadores, não vou esconder, e trabalhamos nisso já há alguns meses. A direção tem uma lista vasta, elaborada por mim, do que é que eu quero, do que é que eu pretendo, e acho que se todos trabalharmos da melhor forma, e claro que o clube também não é rico, é pobre, não tem muito para oferecer, mas aquilo que oferece cumpre, e isso posso aqui desde já assegurar que tudo o que foi prometido no início da época, chegámos ao final da época com tudo regularizado, e a direção aí fez um esforço inexcedível, passou por muitas dificuldades, como toda a gente sabe. Esta situação do sintético levou a muitas despesas, a direção a ter que esticar de um lado, esticar do outro, mas fez os possíveis e os impossíveis para o grupo de trabalho ter todas as condições para não se poder queixar, e aí os jogadores aí acho que não têm razão nenhuma, e acho que para aqueles jogadores que poderão vir de novo para o Valenças, acho que é uma mais-valia isto. Não se promete mundos e fundos, promete-se o que se pode cumprir, e o que se promete, acho que falo pela direção, meto aqui as minhas mãos no lume, como se costuma dizer, o que se promete é cumprido, chega-se ao final da época com praticamente tudo regularizado, e isso nestes clubes pequenos acho que é o mais importante. Ainda vou falar sobre o balanço da época, da época passada, que há bocado não referi sobre a fase, o torneio de encerramento. É uma verdade, deixou-me um amargo de boca enorme, e está aqui o Bruno e o Zé, sabem perfeitamente que houve derrotas que nem foi uma derrota, houve um empate que eu tive quase para bater com a porta, porque acho que aí os jogadores, se eu ao longo do tempo vinha elogiando o grande trabalho dos jogadores, houve um jogo e aí decidiu praticamente tudo, em que eu tive que, como se costuma dizer, os encostar à parede, e tive que lhes dar nas orelhas, porque o que eu costumo dizer, mais vale quem quer do que quem pode. E houve ali um sentimento dentro do balneário, dentro do grupo, que o torneio de encerramento eram favas contadas, e bastava as camisolas do Valenças irem para dentro do campo, e acho que as vitórias estavam feitas. Depois do excelente campeonato que nós fizemos, porque eu volto a dizer, acho que fizemos um excelente campeonato derivado de todas as dificuldades que tivemos ao longo da semana. Eu posso dizer que andei quase até a meio da época, até ao início da segunda volta, sempre com um plantel indefinido. Ora saía um jogador, ora entrava outro, ora havia sempre baixas, e isso nunca houve uma estabilidade contínua na equipa, no plantel.
e ainda mais com a juventude que estava no plantel, é sempre uma grande dificuldade preparar jogos. E nós acho que ninguém acreditava que nós iríamos até ao último jogo do campeonato, dependemos só de nós e a poder ficar nos 6 primeiros e disputar uma subida de divisão. E como nós costumamos dizer, se nós temos lá ido aos 6 primeiros, se calhar subíamos de divisão. Nunca se sabe, mas porque nós sabíamos o valor da nossa equipa se tivéssemos essa estabilidade, sabíamos o valor das outras equipas e chegámos ao último jogo em que aí viu-se mais uma vez a falta de experiência, a falta de maturidade, em que posso dizer que a juventude borrou-se toda. Borrou-se toda e nós, até esse jogo em casa, só tínhamos perdido com o Portela e com o Canaviais. Acho que é um exemplo perfeito da nossa qualidade a jogar em casa, principalmente em casa, e das dificuldades que os outros adversários tinham a jogar ali no Ciborro. E é um resultado anormal, perder 4-0 com os Estremosos em casa não é normal, mas que eu, ao passar 15 minutos do jogo iniciar, acho que adivinhei o que é que ia acontecer. Um descalabro total, porque, como se costuma dizer, entraram a tremer e borrados para dentro do campo, e acho que foi o único jogo em que podíamos ter feito muito mais, porque tínhamos qualidade mais do que suficiente para ganhar o jogo e não para sermos goleados em casa como fomos. Mas aí a pressão foi enorme e os meus jogadores acusaram a pressão, mas é normal, faz parte do crescimento, acho que faz parte do crescimento, e fica essa marca de boca. No torneio de encerramento, eu tinha instituído dentro do balneário que o objetivo não era ganhar o torneio, era ganhar os 4 jogos. E esse princípio foi logo por água abaixo no empate em Santana, em que temos a ganhar 2-0, podíamos ter goleado por 5-6 e acabámos por deixar empatar 2-2, porque deixaram de jogar, ficaram os última meia hora só lá, e depois foi o que aconteceu. E isso acho que... Mas eu, por um lado, compreendo, porque os moldes com que este campeonato foi feito, com um torneio de encerramento que não contava praticamente para nada, a motivação que existia era praticamente nula, tanto para treinar, tanto para jogar, ainda mais sabendo que teoricamente éramos mais fortes, que as outras equipas eram, teoricamente, pelo muito respeito merecem, mas isso assume claramente que nós tínhamos mais qualidade a nível técnica e tática, e isso nunca é fácil motivar os jogadores para isso. Miguel Carlos, já falou aí em jogos que certamente de má memória alguns, de boa memória outros. Qual foi para si o melhor jogo da época do Valenças e o pior jogo? O pior jogo, certamente, se calhar, esse em Santana, talvez outros. Quais foram para si esses dois, o melhor momento e aquele momento quase a bater com a porta? Eu os jogos do torneio de encerramento nem os vou meter muito no calendário, porque é um torneio, é uma fase de campeonato já... Eu sinceramente não percebo como é que a associação faz campeonatos nestes moldes. É difícil para um treinador e para um grupo de trabalho gerir estes campeonatos em que depois desistem equipas, no outro ano voltam a entrar, e quem fica sempre naquela, sem saber o que é que vai contar em termos de campeonato. Mas posso dizer que esse torneio, esse jogo do Santana nem foi dos piores. O pior foi mesmo com o Cortiça, em que acabámos por perder. Mas eu não vou meter os jogos do torneio de encerramento, vou falar só nos jogos do campeonato regular. Isso sim, isso faz todo o sentido. O pior jogo que nós tivemos, posso dizer que foram os dois jogos com os Estremosos. Coincidência, foi o jogo em Estremosos e o jogo ali em casa com os Estremosos. Para mim foram os nossos piores jogos. Agora tivemos jogos muito bons. Posso dizer que um dos melhores jogos que nós fizemos, acabámos por perder 2-1, foi com os Canaviais, em que tivemos a ganhar 1-0, grande parte do jogo. Depois acabámos por perder 2-1 e aí lá está. Os autogolos e também, e eu nunca me queixei nisso, mas nunca tivemos muita sorte com as arbitragens, principalmente com as equipas que tinham que subir divisão. E depois tivemos um jogo também fantástico, e não vou referir-me em termos de qualidade, mas em termos de entrega de jogo, de espírito. O jogo no Outeiro, em que vencemos 3-1, e o Outeiro, como toda a gente sabe, vai subir divisão, e nós, nos dois jogos com o Outeiro, acho que fomos claramente superiores nos dois. Bruno Oliveira, regresso ao diretor desportivo, um objetivo para a próxima época? Tanto ficar
tentar ficar nos primeiros lugares. Não vamos, ainda é muito cedo, também ainda temos que ver quais são os moldes do campeonato, porque há aqui uma indefinição com o número de equipas, podemos ter uma série, podemos ter duas, há aqui várias nuances que têm que ser avaliadas. Depois temos que ver o plantel que temos, mas o objetivo mínimo é claramente fazer melhor do que este ano. Depois no início, quando começarmos a trabalhar, logo vamos redefinir os nossos objetivos e ver o que é possível fazer. Agora, era importante também para o Valenças, e quem como eu anda há muitos anos nestas lides, o Valenças sempre tem crescido, por causa do sintético, há sócios, cada vez mais sócios, há o futebol de formação, mas os clubes, para solidificarem estes trabalhos todos, precisam de umas boas épocas desportivas, e acho que o Valenças, para dar mais um salto e solidificar o trabalho que tem sido feito nos últimos anos, e que é aquele trabalho invisível, acho que o Valenças, que a curto prazo tem que se assumir e tem que chegar à elite, porque acho que, e não digo já na próxima época, mas o nosso trabalho e o nosso projeto que foi iniciado este ano aponta nisso. Temos que assumir isto, e que o Valenças nos próximos 4, 5 anos tem que se tornar um clube da elite, porque acho que temos todas as condições para isso. Assim, o desejo também que consigam melhores resultados na próxima época e que no futuro consigam alcançar esses objetivos. Miguel Carlos, em termos de jogadores, e passando outra vez a palavra ao treinador do Valenças, que já prepara a próxima época, um plantel muito jovem, qual foi para si o jogador revelação desses jovens todos? O jogador de revelação foi um jogador que até nem foi escolhido por mim logo no início da época. Chegou já com a época em andamento, já com as primeiras jornadas já decorrerem, que veio do Distrito de Santarém, que fez ali a sua formação. Era o primeiro ano de sénior novamente, ele até era para começar numa equipa que era a Arepa ali da Associação de Futebol de Santarém, mas por motivos pessoais foi viver para Vendas Novas, e eu tive esse conhecimento e tentei levar ali para o Valenças. E foi o Fábio, que um jogador jovem, mais um, com 18 aninhos, primeiro ano de sénior, que se revelou de uma qualidade até eu não conhecia, sinceramente, sou sincero, mas que ao longo do campeonato foi crescendo e foi sem dúvida nenhuma uma mais-valia para nós. Foi o Fábio, foi a revelação, porque houve muitos que fizeram um excelente campeonato, mas que eu já conhecia, tinha a noção que eram bons jogadores e sabia o que é que podia contar com eles. O Fábio não conhecia e foi uma excelente revelação. A nível do campeonato, acho que foi mesmo a revelação da equipa. E o jogador que marcou a época? O jogador da época? O jogador da época tem três. Tem três porque, como eu costumo dizer, os meus capitães são a união do grupo, são a força do balneário, que é o Topé, o Marco Barreiros e o João Brejo. Que são jogadores que já conheciam bem a casa e que de alguma forma fizeram a ponte entre o passado, o presente e para o futuro. E são o elo de ligação entre o treinador e o grupo de trabalho, e são os meus 3 mosqueteiros, os meus homens de confiança, que eu não prescindo deles por nada. Que também o receberam certamente de braços abertos. Sim, acho que temos uma ligação, pelo que está a entender, temos uma ligação forte, eu com eles, que também incluo o Marco Viegas, o meu adjunto. José Salvaterra, vamos falar, e para terminar a nossa conversa, vamos falar nessa inauguração no dia 10 de maio à tarde, do sintético do Ciborro, do Valenças, no estádio Dom Manuel I. Essa, felizmente, já está a ser utilizada desde o início da época. Foi a equipa a terminar em primeiro lugar no Concelho de Montemor o seu sintético e a começar a usufruir dessas novas condições. Fale-me um pouco dessa inauguração. Essa inauguração vai ter lugar dia 10 de maio. Fomos o primeiro a acabar e somos o último a inaugurar. É curioso. Vai começar por haver um jogo das escolinhas do Valenças ali com o núcleo do Sporting de Vendas Novas, a partir das 2h30. Depois vamos ter ali uma breve locução minha, da Presidente da Junta de Freguesia de Ciborro e da Presidente da Câmara Municipal de Montemor. Vamos fazer ali o descerramento das placas, de 2 placas comemorativas alusivas ao evento. Depois há de haver ali uma aula de zumba
perto das 3h15, 3h30, e às 4h15 temos ali o jogo das velhas guardas, entre as velhas guardas do Valença Sport Clube, outra das novidades desta direção, entre as velhas guardas do Valença Sport Clube e as velhas guardas do Sport Lisboa Benfica, onde já temos confirmadas presenças de alguns jogadores conhecidos, o caso Pedro Mantorras, o Jorge Andrade, o Armando Sá, e mais algumas surpresas que ainda não se podem dizer. E Às 5h30 temos ali um bretezinho, temos ali um porco no espeto e um lanchezinho ali para a malta toda. portanto, bons motivos para no dia 10 de maio, sobretudo os chiborrenses, estarem junto ao seu campo e comemorarem também este passo em frente do Valenças. Exatamente, todos os sócios, simpatizantes e não só, quem quiser assistir a esse evento, pois será muito bem-vindo e muito bem recebido. Como é praxe da casa receber bem as pessoas. E o José Salvaterra também vai fazer zumba? Não, eu já estou velho para isso. Meu Deus, um homem sem coragem. Não. Punha a fitinha na cabeça e tal. Não, tenho mais que fazer nesse dia. Obrigado pela vossa presença. Se quiserem deixar alguma mensagem final a quem nos ouve, estejam à vontade. José Salvaterra. Eu quero mais uma vez deixar aqui uma mensagem a todos aqueles que pertencem à direção do Valenças, a todos aqueles que não pertencem à direção do Valenças e que ajudam o Valenças de várias formas. Estas pessoas sabem de quem é que eu estou a falar. E por último, mas primeiro, para mim o mais importante é mandar aqui um grande beijinho à minha família, em especial à minha esposa Elizabeth, à minha filha Vanessa e ao meu filho Afonso, porque sei que não é fácil ser esposa, filha e filho do José Miguel Salvaterra. São muitas horas dedicadas ao clube, muito trabalho, muita dor de cabeça, muita chatice, mas é assim, eu considero o Valenças a minha segunda casa. Adoro aquilo que faço pelo Valenças e enquanto puder, cá estarei para o que der e vier. Miguel Carlos. As minhas palavras vão também no mesmo sentido, porque quem me conhece sabe que eu vivo o futebol, não é 100%, é 200%, não é 100%, é 200%, e não faço disto a minha profissão, mas quando estou dedicado ao futebol sou um profissional e quem paga é a minha família, neste caso a minha esposa Carla e os meus 3 filhos, Sofia, Catarina e agora o mais recente com 1 mês e meio, Miguel Diogo. São eles que sentem a minha ausência e tenho que agradecer a uma grande companheira que tenho, que quando o pai não está presente é ela que tem que sustentar, como agora, para estar aqui, ela que tem que estar a arcar as consequências de estar com os filhos e cuidar deles, porque eu tenho uma profissão já que ocupa muito tempo, sou técnico oficial de contas, e depois são muitas horas também dedicadas ao futebol, não só nos treinos, mas porque o treinador de futebol não é só treinar no campo, passa muitas horas a preparar treinos, a preparar jogos, e quem paga com isso é a família, como sempre, e aí tenho uma esposa dedicadíssima que, pronto, às vezes temos as nossas brigazinhas, como é normal, mas que ela me dá todo o apoio, e só assim é que eu consigo ter o tempo disponível e estar a 200% naquilo que faço, que só assim é que eu consigo estar no futebol. Da próxima vez eu coloco aqui uma banda sonora com violinos para terminarmos. Deixar uma palavra também aos meus jogadores, porque já lhes disse a eles, foram excelentes seres humanos, criaram um ambiente de grupo muito saudável, um excelente balneário, posso dizer mesmo, sem qualquer tipo de problema, e que foram inexcedíveis no trabalho. Só lhes tenho a agradecer tudo o que fizeram e a colaboração que eles tiveram comigo. E depois ao Marco Viegas, um grande abraço, ele é o meu braço direito. Bruno Oliveira. Não me vou alongar tanto, quero aproveitar só para agradecerem ao longo destas 16 épocas a todos aqueles, e não vou aqui citar nomes, não corro o risco de me esquecer de alguns,
que possibilitaram. Eu fiz a transição entre o passado e o presente do Valenças e houve muita gente, a maior parte deles até de uma forma anónima e desinteressada, contribuíram para que o Valenças seja aquilo que é hoje. Portanto, quero-lhe agradecer da minha parte, muito obrigado por ser possível termos chegado aqui e termos perspectivas do futuro ser melhor. Obrigado ao Bruno Oliveira, também ao José Salvaterra e ao Miguel Carlos por hoje terem estado na bancada desportiva a fazer este balanço de época no Valenças Sport Clube.